Pedido que foi apresentado à Justiça, que tem como alvo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O advogado Paulo Faria entrou com uma representação criminal com pedido de prisão em flagrante contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes é acusado de desrespeito à imunidade parlamentar, impedimento do pagamento de fiança e outros crimes. E sobre isso nós vamos conversar agora justamente com o doutor Paulo, que está conosco aqui. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez aqui ao programa. Uma boa noite. Doutor, quais são as justificativas que aparecem aí nesse pedido que foi apresentado pelo senhor à Justiça? Ela prevê um único caso de prisão do juiz, e no caso o ministro ele tem que seguir essa lei, que é no caso de prisão em flagrante por crime inafiançável. A Constituição Federal diz claramente que a tortura é crime inafiançável, é um crime hediondo. Até mesmo na Lei 8.072, de 90, está lá escrito que a tortura é um crime hediondo. Então, ocorre que desde a prisão ilegal do Daniel Silveira, em 16 de fevereiro de 2021, até esse momento, esse exato momento, o ministro Alexandre de Moraes está em curso no crime de tortura permanente. E isso, por ser um crime inafiançável, é a única forma de um juiz ser preso, não pelo tribunal, mas por qualquer outra autoridade, e no caso foi enviado à Procuradoria-Geral da República, com base no artigo 27 do Código de Processo Penal, que diz que quando qualquer pessoa tiver indício de crime, ela tem que comunicar às autoridades. Aliás, essa daí é a tônica aí que estão acusando o presidente Bolsonaro de não ter, entre aspas, levado a cabo a questão da denúncia dos irmãos Miranda. Mas eu levei a cabo, eu procurei a autoridade competente, que é o titular da ação penal, que é o Ministério Público, para ele tomar providências. E lá na petição eu mencionei a questão do crime permanente de tortura, porque muitas pessoas pensam que a tortura é só física, mas existe a tortura psicológica. Aí você imagina, desde o dia 29 de junho, quando nós conseguimos pagar a fiança de R$100 mil de um crime inafiançável, ou seja, então ele passou a ser fiançável. Se ele passou a ser afiançável, então Daniel Silveira não tinha nem que estar preso, porque se ele está preso por um crime inafiançável, não pode ter fiança. Mas mesmo assim nós pagamos a fiança de R$100 mil e desde o dia 29 ele continua preso com a fiança paga. E o motivo da prisão dele foi justamente por não ter pago a fiança. Então, esse sofrimento, essa expectativa do parlamentar de ter a sua liberdade com o pagamento da fiança, isso é uma angústia e é exatamente o que tipifica o crime de tortura. E ele é inafiançável. Por ser inafiançável, eu provoquei e requeri o pedido de prisão em flagrante por crime inafiançável do ministro Alexandre de Moraes. Sua pergunta, Guilherme Fiuza. Doutor Faria, boa noite. Essa história realmente é impressionante. Quer dizer, foi paga a fiança e o deputado não foi solto como deveria ter sido mediante o pagamento. Onde é que isso está obstaculizado? Isso foi a vara de execuções que travou? Como é que foi feita essa obstrução, doutor Faria? Fiuza, quem estipulou a fiança foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele é a autoridade coatora que a gente fala, né? Então, ele que foi o autor da prisão. Ele atendeu a um pedido do vice-PGR, que também foi denunciado por ter cometido supostamente um crime aí de abuso de autoridade e outras coisas, né, que já foram feitas denúncias. Eu fiz a denúncia no dia 1º de julho, à PGR também, contra Alexandre de Moraes e o vice-PGR por abuso de autoridade, mas como a prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, e eu digo para você, Fiuza, que essa prisão que está aí, ela é uma prisão totalmente anômala, mas que ela se reveste de prisão preventiva. E o próprio ministro Alexandre de Moraes, na ADI 526 do DF, disse claramente que não cabe prisão preventiva a parlamentares. Ou seja, nós temos um crime de inafiançável que se estabeleceu uma fiança. A fiança foi paga dia 29. Antes, é bom lembrar que no dia 24 para o dia 25, nós tentamos pagar a fiança e, ao saber que nós
aquela vaquinha que foi feita aí com o apoio do Carlos Jordi e ajuda de muitas pessoas, quando o Alexandre de Moraes descobriu que se tinha o valor para pagar a fiança, ele mandou cancelar imediatamente a conta na Caixa Econômica. Então nós tivemos que ir à luta, pessoalmente eu fui à Caixa Econômica para poder abrir uma conta judicial vinculada à PET 9456 para poder depositar o valor da fiança. Então isso foi feito no dia 29 e ao ser informado do pagamento da fiança, a liberdade do deputado Daniel Silveira tinha que ser imediatamente apresentada, ela tinha que ser concedida. E a partir desse momento que não foi concedida, e o próprio Alexandre de Moraes é o autor da prisão, que decretou a prisão, e ele também tem o poder da caneta de determinar sua soltura ou outras medidas cautelares, ele está cometendo continuamente o crime de tortura. E esse crime é hediondo, e esse crime é inafiançável. Esse sim é inafiançável. Esse nem com R$1 milhão ou 10 milhões o cidadão consegue ser liberado. Então aconteceu isso. Então, para você ter uma ideia, a fiança paga dia 29, já tem 14 dias de pagamento de fiança e até hoje o PGR, o vice-PGR, não se manifestou sobre a questão que é óbvia. Pagou a fiança, o motivo da fiança é o não pagamento, se pagou tem que liberar. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um estado de exceção e o STF hoje, eu como advogado, eu tenho a desfaçatez de dizer, ou a desonra de dizer, que é um tribunal de exceção. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Boa noite, doutor Paulo. Bom, diante aí de uma ação corajosa, né, por parte do senhor, exatamente peitando esse projeto de tirania que foi colocado aí, né, à luz do dia por membros da nossa mais alta corte, o senhor não está sofrendo nenhum tipo de retaliação? Ana Paula, eu confesso para você que no dia 1º de julho, eu renunciei ao mandato de atuação dos processos do Daniel Silveira, justamente porque eu senti que estava ocorrendo uma certa vingança do Alexandre de Moraes e de outras pessoas ligadas aos processos contra a minha pessoa, mas para atingir o Daniel. O que eu fiz? Eu renunciei ao mandato para poder ter liberdade de trabalhar. Hoje eu não estou habilitado por procuração para defender o Daniel Silveira, mas isso não me impede de atuar na defesa, porque eu acredito na liberdade dele, acredito que ele é um preso político, acredito que o que está sendo feito com ele é um crime mais do que hediondo, seria um crime contra a humanidade, porque o que está sendo feito com ele está sendo feito com todos os brasileiros. Então, eu me senti no direito de fazer isso e não estou dizendo que não haja a perseguição. Na sexta-feira, eu recebi um comunicado da OAB que o ministro Alexandre de Moraes mandou instaurar um procedimento ético-disciplinar contra a minha pessoa. E esse procedimento foi enviado para a OAB Nacional e o senhor Felipe Santa Cruz determinou à OAB Distrito Federal que abrisse um procedimento ético-disciplinar contra a minha pessoa por eu estar, certamente, sendo incisivo na defesa dos direitos do Daniel Silveira. Então, só para você ter uma contextualização, eu representei o Alexandre de Moraes o ano passado criminalmente, por conta dos inquéritos 4781 e 4828, que eu atuei nesses inquéritos, não tive acesso até hoje. E o Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB Nacional, um petista, só eu fiz 3 pedidos de impeachment dele, todos 3 engavetados. Então, eles estão usando esse momento para poder utilizar a força do Estado contra o Daniel Silveira e contra quem se insurge contra, no caso eu, que não tenho receio, que eu jurei quando fui receber o meu registro de advogado, defender a Constituição, os direitos humanos, a liberdade e o Estado Democrático de Direito. É o que está sendo feito. Não tenho medo, não vão me calar e podem vir com 50, 100 processos ético-disciplinares, mas Deus é mais, aqui não.
Doutor, e ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, queria aproveitar a presença do senhor aí e ouvi-lo enquanto operador do direito, como alguém que acompanha as questões ligadas ao judiciário. Estamos aqui acompanhando a indicação do presidente Jair Bolsonaro, né, sobre a nova vaga que foi aberta hoje no Supremo, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. É possível que seja indicado o advogado-geral da União, André Mendonça. O próprio presidente, na verdade, falou agora há pouco que vai mesmo indicar o advogado-geral André Mendonça. Queria saber do senhor as impressões do senhor a respeito desse nome escolhido pelo presidente e também do que vem achando até aqui da passagem do primeiro indicado por Bolsonaro ao STF, que é o ministro Nunes Marques. Eu parto primeiro da segunda. Eu, particularmente, quando o ministro Nunes Marques foi indicado, eu já deixei muito claras as minhas impressões, porque, sinceramente, eu não esperava muita coisa. Eu estou falando no âmbito pessoal, eu não estou falando no âmbito profissional. Eu estou falando no âmbito da minha visão de advogado. Não aprovei, deixei muito claro até para o grupo eu sou conservador e do grupo de conservadores e advogados, que são muitos, deixei muito claro a minha posição. Achei que foi uma escolha infeliz do presidente da República, tínhamos nomes melhores, mas vamos esperar para ver se ele consegue engrenar a segunda, a terceira e fazer um bom trabalho. Mas, por enquanto, a partir do momento que ele referendou, juntamente com os demais membros do Supremo, a prisão ilegal de um parlamentar no pleno exercício do seu mandato, isso para mim já foi a zero. Porque a função de um ministro que tem obrigatoriedade de ter notável saber jurídico e reputação ilibada, principalmente o notável saber jurídico, é de seguir a lei e a Constituição. E a Constituição foi rasgada 2 vezes pelo Pleno, e o ministro Nunes Marques participou, infelizmente, dessas 2 degoladas da Constituição Federal. Quanto à indicação do ministro da AGU, o André Mendonça? O André Mendonça, perdão, é porque houve um lapso de memória. Eu entendo que ele, por ser um reverendo, por ser uma pessoa ligada a valores, e nós precisamos de colocar pessoas no Supremo com claras indicações de valores, principalmente valores familiares, valores de respeito às